para a senhora, boa noite para todo mundo aí que está nos acompanhando. Eu sou Laione, sou psicóloga. Eu vou falar aqui rapidinho, porque de trabalhar com as esposas de pastores, depois eu vou explicar, vou publicar um vídeo um pouquinho melhor, né, explicando um pouquinho dessa minha história com as esposas de pastores, com as pastoras, né. Mas, assim, eu acredito que nunca foi tão apropriado como os tempos de hoje, de nós estarmos nos resgatando como pessoas, além das nossas funções, além de determinados padrões, né, que a gente tem que exercer, tem que adotar na vida. E nunca a fé foi algo tão essencial na vida das pessoas, né? Na busca pelo cuidado, na busca por ter mais esperança, por ter suas vidas mais renovadas, transformadas. E por conta disso, e acompanhando essas esposas de pastores e pastoras, eu tenho visto o quanto elas, no cuidado com elas, isso tem transformado o ministério delas. Que é uma coisa que Jesus nos fala muito, né? De nós olharmos para nós, de nós nos amarmos para amarmos o nosso próximo, né? E às vezes a gente esquece dessa premissa que é colocada pelo próprio Pai. E aí eu tô com a irmã Lurdinha, e nesse momento eu queria que ela se apresentasse, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da senhora, de que igreja a senhora faz parte, de como foi esse encontro na igreja, né? Como é ser esposa de pastor. Eu queria que a senhora, nesse primeiro momento, falasse um pouquinho sobre isso, tá? Muito bem, como a Laione já falou, boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria, antes de me apresentar, eu quero agradecer, né, por esse grande privilégio, né, por abrir essas 5 lives, né, onde nós vamos estar falando sobre o Ministério de Esposas de Pastor. Né? Eu sou Lourdes, conhecida como Lurdinha, Lourdes Souza, e estou servindo aqui na Primeira Igreja Batista, no Conjunto Saci, como esposa de pastor, meu esposo Vicente. Nós já pastoreamos há 26 anos e desses 26 anos, 14 anos aqui na Primeira Igreja Batista, no Conjunto Saci, em Teresina, Piauí. Porque aqui tem gente de São Paulo, né? Aqui, inclusive, minha discipuladora está aqui, ó, me ouvindo direitinho. Eita, coisa boa! Então, falar, né, do ministério como esposa de pastor. Isso. Para mim, Laione, tem sido assim um grande privilégio, muito privilégio mesmo, porque desde o início nós entendemos, eu e minhas filhas, entendemos que o ministério não é somente do meu esposo. Ele é o pastor, claro, mas nós trabalhamos em equipe. E claro, teve momentos quando, no início, eu vou mais na frente estarei falando, quando em um momento se tornou peso e não bênção, certo? Mas para nós tem sido assim um grande privilégio que o Senhor nos deu. E como quando a gente tem um privilégio, nós temos o quê? Responsabilidades também, mas o privilégio, olha, nem se compara, né, com as responsabilidades, porque elas se tornam leves quando nós entendemos algumas coisas que nós iremos falar no desenvolver da live. Ok, sim, eu não terminei de me apresentar, né? Então, mas foi eu. Então, eu sou formada, né, pelo Seminário Batista de Teresina, fiz teologia e educação cristã e convalidei esse meu curso na Faculdade Evangélica de Teresina, com uma especialização em ciência da religião, com docência do ensino superior, né? Mas sou uma simples serva apaixonada por Jesus. Amém, né, irmã Lurdinha? Amém. Irmã Lurdinha, eu queria que a senhora compartilhasse conosco como foi entender o pastoreio como propósito de vida. Sim. Foi entender que o Senhor me escolheu para influenciar pessoas. E como nós temos esse privilégio de ser esposa de pastor, nós temos
esse levar mulheres ou pessoas em geral a refletir a imagem de Cristo. Eu compreendi que tudo que eu fizesse, Laione, não importava o quê, independente de ser esposa de pastor, eu precisava refletir Jesus no meu falar, no meu agir e principalmente no meu calar, que é mais difícil para nós mulheres. Sabermos o momento de ficarmos caladinha, deixar que o Senhor fale por nós. Irmã Lurdinha, nesse meu... Eu sou psicóloga, né, como a maioria Sim. sabe, e no contato com outras mulheres, com outras esposas de pastores, com líderes, porque não são só esposas, né, são líderes, Sim. eu percebo que há um estereótipo de que a esposa do pastor, a pastora, quem está nesses cargos de liderança à frente, são mulheres que têm que ser perfeita. Sim. É algo tanto das mulheres, né, de quem compõe essa função, Sim. como eu percebo que também é algo de quem é liderado por elas. E como é que a senhora aprendeu a lidar com isso na sua vida? Então, Laione, no início, em 92, por aí, quando o Vicente assumiu uma congregação, Laione, naquela época, isso era imposto para a esposa de pastor. A esposa de pastor precisava saber reger, precisava pregar, precisava saber fazer tudo. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu fiz seminário, mas eu nunca aprendi a fazer isso, ó. Sabe, aquelas regências. E eu achava, meu Deus, como que eu vou ser esposa de pastor? Então, para mim, nesse momento foi difícil. Mas quando eu entendi que eu, como esposa de pastor, nessa época foi um peso, porque eu não tinha entendido que eu não precisava ser quem eu não era. Ou seja, se essa mulher é perfeita, eu não sou perfeita. Eu, como esposa de pastor, eu tenho medos, eu tenho frustrações e frustro pessoas. E como vamos pensar, tem momentos que eu preciso dizer não. E no início do ministério, eu achava, Laione, que eu precisava dizer sempre sim para todo mundo. E daí, nesse momento, foi peso, não foi bênção. Mas aí quando veio, sabe, aqueles acho que não é assim. O Espírito Santo do Senhor falou muito profundo comigo. E eu aprendi a dizer não sem sentir culpa em dizer não. E quando você me perguntasse, irmã Ludia, tá tudo bem? E eu disse assim, precisa melhorar, é porque não tá bem. Não é isso? Eu não preciso dizer para as pessoas que tá tudo bem, que nem sempre está bem. E eu não preciso esconder isso. Uma certa vez eu chorei e alguém veio, mas como você tá chorando? Sim, eu estou triste. E antes não, eu tinha que me esconder no banheiro da igreja para ninguém ver que eu estava chorando. Então, eu não preciso ser quem eu não sou. Eu sou uma mulher com esse privilégio de ser esposa de pastor e de pastorear mulheres. Eu não recebi esse título de pastora, mas eu sou pastora porque eu pastoreio mulheres. Eu me sinto que eu cuido das mulheres e eu me sinto amada e sei que elas sentem amadas por mim. Irmã Lurdinha, a senhora falou algo interessante. No início, as pessoas lhe colocavam uma imagem. Sim. E você acabava assumindo aquela imagem como sua. Sim. É isso? Isso. Em que momento a senhora observou que já bastava, que você não precisava mais ser aquilo que as pessoas queriam que você fosse? Então, a minha segunda gravidez, Laione, talvez muitas pessoas não saibam, mas no 5º mês da minha gravidez, o meu bebê morreu no meu ventre. Isso era o Lucas. Então, naquele momento ali, eu percebi que eu precisava realmente gritar, sabe? Dizer para todo mundo o que eu estava sentindo. E
quando eu conversando com uma irmã, a irmã queria que eu pegasse o bebê dela e eu não queria pegar em menino homem. Eu desenvolvi assim um trauma, não sei. Eu não pegava em meninos, né? E ela queria, e ela veio me questionar por que que eu não pegava. Eu disse, irmã, porque eu não estou bem, eu perdi um bebê e ainda não estou preparada. Entendeu? Naquele momento ali, eu entendi que eu não precisava ficar com medo do que os outros iam pensar ou achar de mim como a esposa do pastor. E a partir daquele momento ali, o Espírito Santo do Senhor falou ao meu coração também que eu precisava de tratamento. Mas eu não senti vergonha de dizer o que eu estava sentindo. Isso a senhora já tinha quantos anos de ministério, Irmã Lurdinha? Nós já estávamos, o quê? Eu creio, acho que no 8º ano de ministério por aí. É porque a Loidinha já. Não, no 6º ano de ministério. Bem nova ainda. 6 anos de Só. ministério, né? É? Quantos anos? Meu marido tá fazendo ali as continhas. Porque, Sim. por que que é importante a gente falar sobre isso? Porque, assim, nós temos muitas pessoas que hoje estão assumindo lideranças de Sim. igrejas, de denominações, né? De ministérios. Nós temos pessoas que estão indo aos campos para pregar, para anunciar o Sim. evangelho. E essas pessoas são gente como qualquer outra, Sim. mas que às vezes a doação naquilo que elas realizam acaba sobrepondo quem elas são. Sim. E nesse momento, às vezes, elas se perdem. Por isso que eu estou lhe perguntando e Sim. questionando qual foi o momento disso. Porque, olha, a senhora já estava com 6 anos de ministério. Sim. Laione, só corrigindo, 4 anos, viu? Vicente fez as continhas ali. Então, ó, a senhora teve 4 anos de ministério e nesse evento da perda do seu filho, foi que quando começou o start de que não, eu tenho que viver de uma outra forma. Não que você vivesse errado, mas eu tenho que assumir as minhas limitações como gente que sou, né? Mas existia um processo, né? Para a senhora estar como a senhora está hoje. Ai, vamos chegar lá. Né? E aí, como foi esse processo? Porque hoje a Lurdinha é uma pessoa totalmente diferente da Lurdinha de 24, 26 anos atrás. Sem dúvida. Então, Laione, eu entendi um ponto bem importantíssimo para qualquer pessoa. Nós cuidamos de tantas pessoas como esposa de pastor, ou como um líder de célula, né, como uma pessoa, mas como esposa de pastor, a gente cuida de todo mundo, além da família e de todos, não é isso? E quem cuida da gente? Quem vai cuidar de mim? Né? Então, em 2013, Laione, o Vicente conheceu a Igreja Batista lá de Marília, o MDA, então foi assim um divisor de águas nas nossas vidas. Nós compreendemos que nós não podíamos andar sozinhos. E desde o início do ministério do Vicente, ele tem uma paixão por cuidar de pessoas, de ser cuidado e de cuidar de pastores. Além de cuidar de ovelhas, ele tem esse desejo de ver os pastores bem. E eu creio que por isso o Senhor conduziu para isso. Então, indo a Marília, nós sentimos essa necessidade. Lá o Senhor falou claramente ao nosso coração: ei, e para quem é que você está contando o que você está vivendo, os seus medos, as suas dores, os seus conflitos, confessando os seus pecados? O que Tiago diz? Diz que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós seremos curados. Não é isso? E para quem eu fazia isso? E nós, como esposas de pastores, nós precisamos de uma esposa de pastor para fazer isso. Foi quando o Senhor nos presenteou com a Rosane, minha discipuladora amada, que está me ouvindo aqui, que eu pude abrir o meu coração, falar coisas que eu nunca tinha falado para ninguém. Laione, eu fui curada. Esse texto de Tiago 5,16 foi assim
aconteceu na minha vida, todos aqueles medos, tantas coisas, sabe? De você ter medo de falar para alguém, eu não tive, porque o Senhor preparou, não é isso? E isso tem me feito muito bem. E hoje a gente conversa, a gente sempre está conversando. Essa pessoa mora lá em São Paulo, mas nós estamos ligadas, juntas pelo sangue de Jesus. Não é isso? E isso não só é comigo, isso acontece hoje com a igreja. A primeira igreja batista no Conjunto Saci não é mais aquela igreja do passado. O passado teve o seu valor como tem, mas hoje a gente está vivendo um novo ciclo, um novo momento, não é isso? Então, a senhora falou, diga. Todos nós precisamos de alguém, né? Olha só, Jesus, ele começou o ministério dele e ele foi à busca de quanto? De 12 para não estar sozinho. Porém, tinha 3 que eram mais próximos dele. Nós não podemos viver sozinhos. Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Quem está sozinho é mais fácil de cair. É uma ovelha sozinha é presa fácil para o lobo, não é isso? E aí, assim, é importante a senhora falar, né, sobre o cuidado, né? Ter alguém que cuide de quem cuida. Sim. Né? Eu vi aqui eu acho que foi a esposa do Sóstenes que colocou, sim, né? Que ela sempre fala para as pessoas, né? E aí, assim, obrigada, gente, por elogiar meu corte de cabelo. Tá muito linda, mais linda ainda. Obrigada. Né? Mas, assim, é algo que é importante. Por que às vezes as esposas ou as pastoras se sentem muito só? Porque elas não têm com quem compartilhar suas dores, né? Sim. Elas não vão compartilhar para uma ovelha. Elas não vão compartilhar para qualquer pessoa os segredos dela. Sim. Então, a senhora falou algo muito importante. Então, se você iniciou no ministério, é importante que você busque outras pessoas que fazem parte, né? Que comungam da mesma fé que você, da mesma denominação, para não ter choques, né? E para você ser cuidada. Hoje eu estava lendo o livro e eu vou ler aqui uma frase que eu acredito, assim, eu tenho encontrado muitas mulheres com isso, e eu queria saber da senhora se a senhora teve isso na sua vida. Sim. Fala assim: a sua autoimagem tem o poder de determinar o seu destino. Ou seja, a maneira como a gente se enxerga é essencial para definir o caminho que nós vamos trilhar na vida. Sim. Né? Então, teve algum momento que a sua autoimagem estava tão prejudicada que isso atrapalhou o seu ministério? Sim, teve sim. Foi nesse momento que eu falei para você que eu estava sofrendo a perda do meu filho, então eu estava me vendo como... Eu não estava me vendo como uma filha de Deus. Eu ficava me questionando como Deus permitiu que isso acontecesse. Eu cuidando do ministério, cuidando das pessoas e trabalhando na obra e tudo. E como o Senhor permitiu, né? Então, nesse momento, a minha autoimagem eu não estava me vendo como filha. Quando eu tive esse momento de entender que eu precisava de alguém, que eu passei por esse processo do discipulado 1 a 1, que é uma caminhada até a vinda de Jesus, ou até o Senhor me levar, porque não é só quando a gente aceita Jesus que a gente precisa de alguém para nos ensinar, mas é o tempo todo mesmo, não é isso? Então, aí, Laione, a minha imagem, eu comecei a me ver como uma filha, como aquele pai que me ama, não é pelo que eu faço, não é pelo ministério que eu desenvolvo, não, mas é porque ele decidiu me amar, quando ele enviou Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados. Ou seja, eu não faço coisas para Deus para ser amada, mas eu sirvo ao Senhor porque eu sou filha dele. Não é isso? Isso é maravilhoso. E não é peso. Claro, não vou dizer que tem dias que a gente ouve alguém e a gente fica, Senhor, o que eu vou fazer? Mas o que eu faço? Eu entrego para o Senhor. Uma coisa que eu aprendi, Laione, no ministério a gente recebe patadas, mordidas de ovelhas. E como recebe é normal. Então,
o Espírito Santo do Senhor tem me ensinado de quando acontece isso, eu venho para esse quarto onde eu estou e eu choro para o Senhor e digo: Pai, eu me apresento como filha. Essa fala, isso que aconteceu está doendo. Tu conhece o meu coração. Faz alguma coisa. E o Senhor faz. E já teve Irmã, situações que foi bem instantânea mesmo. a mudança, a transformação, né? A pessoa vir pedir perdão, me perdoe. Eu digo: Senhor, foi rápido, obrigada. Mas essa é a fé, né? A fé que Isso. transforma. E a senhora falou aí Sim. que ficou se perguntando quando seu filho faleceu, né? Por Sim, que sim. comigo? Por que Sim. comigo? Por Aham. que, Senhor, eu que trabalho na tua obra? E a Sim. gente vê muitas pessoas que deixam os ministérios porque estão com essas feridas, Sim. né? Estão com essas feridas, estão, às vezes, até desacreditadas do próprio Deus, por conta de algum Verdade. momento difícil. E, assim, é importante a gente entender que ser alguém que está à frente não é ser alguém imune, né? Ser alguém que Exatamente. está à frente não é ser alguém imune. Então, Verdade. faz parte da vida, independente de eu ter fé, Sim. aquilo ali, se tiver que acontecer na minha vida, vai acontecer. Agora, a Verdade. forma como eu vou dar o sentido para aquilo é que vai ser diferente. A Sim. senhora falou que com 4 anos de ministério teve esse acontecimento, Sim. e então a senhora começou a modificar algumas coisas na Sim. sua vida, né? A se colocar. Sim. Só que em 2012, não foi? Que o pastor foi para Marília? Não. 2013. 2013. Em É. 2013, vocês começaram de fato serem cuidados, e Sim. aí muitas transformações Muitas. aconteceram, Muitas. principalmente na sua vida, né? Sim. Então ficou esse espaço de 4 anos de start do Sim. ministério, assim, de você Sim. começar a modificar e chegar a 2013. Passaram-se quantos anos? 10, 12 anos? Quem é bom de matemática aí? 2000 e... Vai, pastor, de 2013 até 4 anos do ministério. A senhora tinha o quê? Hã? 2012. Ah, tá. Ele tá dizendo aqui que foi Eu disse 2012. É, 2012. 2012. Sim, Eu que ele sabia foi que era. para Santarém, né? E depois a gente foi para Marília, né? Conhecer realmente na prática o que acontecia. Então já tem. Na igreja já tem 13 anos de ministério, É, né? agora em agosto nós fazemos 14 anos. 14 anos. E É. aí você já tinha o quê? 13, 12 anos de ministério. 4 Sim. anos. Então, É. em 8 anos de Sim. processo, né, que você foi, Deus já Sim. trabalhando, e você começando a modificar alguns Sim. comportamentos, algumas coisas da sua vida, a forma de você pensar, até que em 2013 você começou a ser cuidada, e Sim. aí várias coisas começaram a ser saradas. Oi, cunhada. Várias coisas começaram a ser saradas, e então hoje você está essa mulher mais segura Sim. de si, mas tem os seus medos, mas hoje Tô você normal. consegue se colocar com mais Isso. propriedade, né? Então, Sim. assim, por que eu estou falando isso? Porque eu percebo que as mulheres que são líderes, elas têm uma autoimagem muito, às vezes, deturpada, e às vezes uma autoimagem muito fragilizadas. E aí elas têm dificuldade de buscar ajuda, porque ela entende que se ela buscar ajuda, ela está mostrando que é fraca. Em algum momento, esse pensamento lhe veio à sua cabeça? Não. 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 É, como eu falei, né? Lá quando eu perdi o bebê, começou vir esse processo. Eu creio que a cura foi daí, o processo dessa cura, né? E
Antes, como eu falei, no início do ministério, quando o Vicente assumiu o ministério, eu tive medo, né? Porque era aquela imposição que a mulher do pastor era a Mulher Maravilha, né? E aí, quando eu perdi o bebê, o Lucas, foi quando eu entendi que não era, e eu comecei a gritar o que estava dentro de mim, né? Então, hoje, até antes mesmo, o processo foi lá quando eu falei para a irmã, né, que eu estava precisando de ajuda. E hoje, ainda hoje, eu falo, olha, eu preciso de ajuda, é tanto que eu participei daqueles maravilhosos café para esposas de pastor, que eu mandei para tantas esposas e muitas não foram. Não é isso? É verdade, Laione, às vezes a gente não busca ajuda porque teme ser vista com outros olhos, como a esposa do pastor Vicente, como a esposa do pastor fulano, né? Está fazendo terapia, como assim? Como? Eu costumo dizer que quando a gente vai ao médico, a gente precisa dizer para o médico o que está sentindo. Se eu omito alguma coisa para ele, se eu não sou clara para o médico, ele não vai descobrir, não vai fazer o diagnóstico preciso, não vai passar a medicação correta e eu não serei o quê? Tratada daquela enfermidade. Assim também as feridas da alma que existem em nós precisa ser tratada. Nas nossas igrejas, no início, nós fomos ensinados que a gente não podia falar determinadas coisas porque isso era pecado. Não é isso? Mas eu, Lourdes, preciso dizer. Eu preciso dizer, e você, esposa de pastor que está me ouvindo, se você tem alguma dificuldade, busque ajuda, não tenha medo. Eu ouvi uma frase, que essa frase passou a fazer parte da minha vida. Que o medroso e o corajoso, ambos, eles têm medo. Mas o que faz a diferença entre eles é que o medroso ele vai ficar paralisado ali com o medo dele. E o corajoso, ele vai enfrentar o medo dele e vai em busca de ajuda. Então, quantos medos ainda existem em mim que eu preciso vencer? E é todo dia. E o que eu preciso? Ser eu, Lourdes. Eu sou Lourdes. Um certo dia eu falei para as mulheres da igreja, o último encontro de mulheres que nós tivemos, eu abri o meu coração. Eu confessei um pecado para vocês. Não sei se vocês lembram. Eu disse que eu estava sendo uma mulher covarde porque algumas pessoas me convidavam para falar em algumas igrejas ou em algum lugar. Eu dizia o quê? Não, eu começava a dar desculpas porque eu não me achava capaz. Aí o Senhor Espírito Santo foi e puxou minha orelha. Ah, é? Quer dizer então que você está querendo falar para ser vista? Não é para que eu seja visto, não? O Senhor me puxou a orelha, Laione, mas como valeu a pena? E eu disse, Senhor, nunca mais eu vou dizer não, porque eu não vou falar de mim, eu vou falar da tua palavra, daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, daquilo que eu tenho visto e experimentado. Então, eu não tenho medo de abrir o meu coração e de confessar os meus pecados. Porque a gente só vai ser curado quando a gente diz quem nós somos. Realmente. Exatamente. Aqui a Regina colocou sobre a importância do cuidado, né, que a gente está falando, Sim. de ser acompanhado, que isso é muito importante. Sim. Que todos precisamos de um suporte. E ela falou que a obra de Deus é linda, também acho. Mas que nós precisamos, mas que pela estrada nós temos muitos espinhos que precisamos entregar a Deus. Verdade. O que acontece, irmã Luginha? Quando a gente não está, não se apresenta como nós somos, com as nossas imperfeições, com as nossas potencialidades, né? Então, o que acontece? Você deixa de ajudar as pessoas da forma correta e, às vezes, você deixa de observar o outro naquilo que ele anseia. Porque você está tão preocupada em ser perfeita que você não consegue observar que o outro está precisando de ajuda e de suporte, né? Então, por isso que é importante o cuidado. Porque quando eu cuido de mim, eu me limpo e me ajudo, e isso vai me ajudar a perceber os outros de uma forma diferente. Quando a senhora participou do nosso grupo terapêutico, né?
teve isso. Sim. Eu tô falando porque ela disse que participou. Pode falar o que quiser. Pode E falar. aí, assim, como isso foi importante para a sua saúde mental e como isso abriu sua mente para outras coisas na vida que talvez em outros processos fossem demorar um pouquinho mais. Sim. Sim. Olha, como isso é importante, Laione, a questão desse cuidado, desse discipulado, dessa mentoria, como alguns chamam. Uma certa ocasião, eu estava no meu momento de oração, mas parecia que o Senhor não estava me ouvindo, sabe? E eu estava me angustiando com isso. E eu fui conversar com minha discipuladora, com a Rosane. Ela lembra disso. Eu disse, Rosane, eu estou orando. E parece que quanto mais eu oro, parece que está ficando pior. As lutas da igreja, as coisas acontecendo e tudo. E eu disse para ela, parece que o Senhor nem está indo ao meu encontro. Eu não estou sentindo, Senhor, a presença dele. Rosane. E ela disse algo tão simples, mas com tanta sabedoria, que ela é minha discipuladora, é top mesmo. Ela disse assim, Lourdes, você precisa ir. E ele está lá. Continue, persevere, não desista. E eu disse, é verdade, eu preciso só perseverar, não é isso? Então, a partir daquele momento ali, pronto, sabe? Nós precisamos de alguém que esteja do nosso lado. Às vezes a pessoa não precisa nem dizer nada, mas que palavra simples que ela me disse. Mas ela me disse com autoridade, né? E é isso, o discipulador é aquela mãe que quer ver o filho crescendo, que não compete, que quer que ele cresça mais do que ela. Isso é fantástico no discipulado 1 a 1. Foi isso que eu vi em Marília, sabe? Os pastores querendo dar o máximo para os outros. Não é competição. Mas era o contrário. Isso eu me apaixonei pela visão do MDA. Porque é isso. Não compete uma igreja com a outra. Ao contrário, eles fazem querer que a igreja cresça mais, que ela atinja o seu objetivo, que é de alcançar vidas. O cuidado, né? Tem aqui a Cíntia dizendo, Laione, é verdade, consegui compreender junto à minha terapeuta. Graças a Deus, é tão lindo ouvir isso. Pastor, sou privilegiado por uma esposa que está comigo na linha de frente do ministério. Verdade, pastor. E aí, assim, eu fico extremamente feliz porque durante muito tempo as igrejas se fecharam para o atendimento, para o cuidado de pessoas, né? Sim. As pessoas achavam que nós tínhamos os conselheiros, né? A gente sempre teve nas igrejas os conselheiros. Mas com o tempo, as gerações foram se transformando. Sim. Hoje a gente precisa se aliar de todas as formas para poder dar esse cuidado de uma forma integrada. Né? A geração de hoje não é a geração da minha idade. Não. Olha que eu não sou, ainda sou novinha. Não é a geração da minha idade. Não é a geração da minha idade. Sim. Então, assim, hoje nós precisamos ter profissionais habilitados cuidando das pessoas, cuidando dos membros da igreja, cuidando dos pastores, das suas esposas. Porque os líderes têm necessidades diferentes dos liderados, porque eles é que estão à frente e eles é que precisam também tirar essas cargas que eles recebem, né? As cargas que eu falo é assim, porque todo dia eles recebem alguém para falar, para ouvir um problema, para direcionar. E aquilo vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. Então, assim, eles precisam ter esse alívio, até para eles poderem no outro dia cuidarem de outras pessoas. E também de não ficarem adoecidos. Porque hoje nós temos a quantidade de pastores, de esposas de pastores, que têm consumado o suicídio, assim, exorbitante. Eu trabalho no Centro Débora Mesquita, né? Sou supervisora clínica de lá. E assim, quantas pessoas a gente não recebe, que são pessoas cheias de fé, mas que acabaram adoecidas porque não foram se cuidar quando começaram a perceber os sinais de que algo não está bem. Então, assim, é importante, esposas, lideranças, missionários, é importante o autocuidado. Isso é bíblico.
A palavra de Deus nos diz sobre tudo que se deve guardar, guarde o que você pensa, porque sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Verdade. Então nós precisamos, todos nós temos histórias que muitas das vezes não são histórias fáceis, né? Sim, e aí assim, sim. a gente vem, irmã Lurdinha, hoje nessa geração nós temos várias mulheres que estão aí, pastoras, Sim. que estão à frente, que muitas delas até, por exemplo, no Instagram, na rede social, elas têm mais seguidores do que os próprios maridos, né? Sim. Mulheres bem resolvidas, mulheres que foram curadas, né? Sim. Que foram curadas e que hoje são instrumentos de cura na vida de outras pessoas. E que elas tiveram várias lutas no processo delas, né? E eu queria que, se a senhora pudesse compartilhar com a gente, qual a maior luta que a senhora travou como esposa de pastor? Qual a maior luta? Uma das maiores lutas, Laione, que eu creio que a gente trava, né? Como eu falei, em 2013, né? 2012, quando a gente teve contato com o MDA, eu até pedi perdão para a igreja quando cheguei de Marília. Vocês que estão me ouvindo, vocês lembram qual foi o pedido de perdão? Eu pedi perdão ao Espírito Santo. Vocês lembram? Porque a gente foi ensinado tipo assim, a gente, como batista, né? A gente não tinha essa muita prática de estar falando no Espírito Santo e tudo, desenvolvendo intimidade, na verdade. Não é que eu não tinha. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo habita em nós fomos selados com esse selo. Ele está em mim, né? Ele habita em mim, né? Isso. E eu fico te perguntando, Laione, eu faço essa pergunta para você. Vamos supor que eu te recebo aqui na minha casa, tu é a minha hóspede. Eu preparo ali o quarto de hóspede, tudo, e te coloco lá no quarto. Porém, você passa os dias aqui comigo, mas eu não falo contigo, eu não me relaciono contigo. O que é que tu vai fazer, Laione? Tu vai fazer o quê? Tu vai pegar as tuas ficar no canto. Vai ficar no canto? Tu vai se sentir como? À vontade? Mal. Talvez você nem queira ficar na minha casa. Porque como você me recebe, como eu te recebo e você não se relaciona, não se comunica comigo. Então, eu, Lourdes, entendi que eu não tinha intimidade com o Espírito Santo. Eu nem falava. Forte, né? Vocês lembram que eu pedi perdão? Eu nem falava com ele. O que Jesus disse? Ele disse que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu ainda não havia experimentado esse poder de Deus. Eu não tinha essa intimidade. Não é que eu não sou crente, não é isso. Mas eu não tinha experimentado a ponto que eu nem tinha coragem de confessar o meu pecado, né? E eu confessei o meu pecado para Rosane, os meus pecados, e não é isso? E eu entendi que eu precisava desenvolver essa intimidade a ponto de entender quando é Deus que está falando comigo e não é coisa da minha cabeça, não são as minhas emoções. Por exemplo, você tem intimidade com o Lucas a ponto de quando você olha para o Lucas, você sabe o que o Lucas está sentindo, se ele está triste, como que é. Então, eu aprendi, estou aprendendo e vou aprender cada dia mais ter essa intimidade com o Espírito Santo, a ponto dele dizer, filha, não é a voz audível, mas a gente sente, o Senhor fala conosco através da palavra. E quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu vou ter intimidade com o Espírito Santo, a ponto dele dizer assim, olha, não fale nada, fique calada. Ou então ele dizer, faça desse jeito, faça assim, assim, assim. E quem desenvolve isso, às vezes é tido como louco. Às vezes acha assim, não, isso aí é fanatismo. Do Senhor dizer, filha, você vai fazer um culto assim, assim, assim. Você vai fazer assim, assim. E você escrever, vou fazer isso, isso. Isso aconteceu na nossa igreja, nós fizemos e foi bênção. Nem todo mundo sabe, mas o Senhor falou como nós devíamos fazer. O Senhor já me falou, vá lá e faça isso e isso. E eu fui na praça, levei o lanche para a pessoa que Deus disse que eu tinha que fazer, né?
E ela me agradeceu. Como você sabia que eu estava com fome? Eu, não, Deus mandou eu vir aqui. Eu não ia falar específico, né? Então, é importante. Eu preciso desenvolver essa intimidade com Ele. Quando eu desenvolvo essa intimidade com o Espírito Santo, eu vou entender que a minha alma precisa ser tratada, que eu não preciso ter medo do que os outros vão pensar, que eu sou filha de Deus. Por que Jesus foi mal compreendido? Porque ele tinha intimidade com o Pai. Por que muitos não são compreendidos por conta disso? Não tô falando de questão de salvação, mas é a questão de que quando Jesus foi, ele disse o quê? Que o Consolador precisava vir. Não é isso? E quando ele viesse, ele queria nos ensinar, ele ia nos fazer lembrar de todas as coisas. E é isso, a igreja de Cristo, no geral, precisa viver isso. E isso é para crente. Intimidade é com o Espírito Santo, é para crente. Não é isso? Então eu, Lourdes, como crente batista de uma igreja tradicional, eu achava um absurdo algumas coisas. E quando eu vi isso, eu pedi perdão. Lá na igreja de Marília, eu vi algumas coisas de homens chorando como um bebê, pedindo perdão ao Senhor. E eu pedi, Senhor, me perdoa, me perdoa. E quando eu voltei na igreja, eu pedi, meus irmãos, eu quero pedir perdão ao Espírito Santo de Deus, porque o Senhor me selou, mas eu não tinha intimidade com Ele. É isso. E eu preciso desenvolver essa intimidade todos os dias. Para Então, quê? Só terminando, para que o ministério como esposa de pastor não seja fardo, mas seja uma bênção, porque não é pela minha força, não é pelo meu diploma de bacharel em teologia, não é pelas minhas habilidades, pelos meus dons, pelos meus talentos, mas é pelo Espírito Santo de Deus que vai conduzir. E quantas vezes eu digo assim, Senhor, não está como eu gostaria que estivesse, mas está do teu jeito. Lembra das conferências que a gente fazia? Eu disse, não, gente, vai ser do jeito que o Senhor quer. Nós vamos planejar, nós vamos fazer, mas vai ser do jeito que Ele quiser, porque do nosso jeito nem sempre vai ser bom. É Ele que sabe o melhor. Então, a maior luta que a senhora travou foi só a luta contra você mesma. É, contra mim mesmo, né? Esse mergulho interno, né? Foi. Interessante. Isso. Quando a gente é curado, a gente deixa de ver as coisas que os outros fazem contra nós. Sim. A gente começa a observar o que nós estamos fazendo contra a gente mesma. Isso. Né? Isso é que é a diferença. E eu queria que a senhora, nesse momento, desse um conselho. Tem gente aqui dizendo que está precisando de um discipulador. Oh, Jesus! Ela está lotada. Bora lá. Que a senhora desse um conselho, né? Que conselho a senhora gostaria que tivessem lhe dado no início do ministério pastoral e Sim. que a senhora hoje vê que seria essencial, que traria alguma mudança na sua vida, lhe ajudaria a ver diferente, né? Nós temos líderes de célula, que líder de célula Sim. também faz esse cuidado, né? Verdade. Nós temos aí líderes de ministério que também realizam esse cuidado. Nós temos Sim. tantas esposas de pastores, como nós temos pastoras, Sim. como nós temos missionárias. Então, assim, que conselho a senhora gostaria que tivessem lhe dado e que a senhora gostaria de dar hoje? Primeiro, não tenha medo de ser quem você é. Seja você, tá? Segundo, cuide de você. Se cuide, né? Porque para a gente cuidar dos outros, nós precisamos cuidar primeiro de nós mesmos. Por isso, procure ajuda se você está precisando. Procure urgentemente, porque o nosso corpo fala por nós. Eu disse até na live hoje do pastor Tiago, que quando nós não paramos, nós somos paradas. Porque o nosso corpo dá um jeito de nos parar. Né? Isso precisa. Segundo, o conselho que eu daria para uma esposa de pastor: tenha intimidade com Deus. Porque olha só, não é fazer coisas para Deus que nos faz íntimos de Deus. Entendeu? A gente precisa desenvolver esse momento de estarmos sozinhos com Deus, de falarmos para Deus
como o filho. O que é o filho faz? O filho chega lá na geladeira, ele abre a geladeira e pega. Ele não fica pedindo, mamãe, me dá isso. Não. A gente vai falar para Deus o que está, como vai a nossa alma. Isso Davi fez. Ele dizia, né? É uma batida. Não é isso? A gente precisa disso. Né? A gente precisa, sim, mulheres, esposas de pastores, líderes de célula, olha só. Cuida de você. Não queira fazer as coisas pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento. Mas ore, nós sabemos, Laione, aqui na nossa célula, quantas lutas, mas nós persistimos, oramos, e como o Senhor agiu. Então, desenvolva o seu ministério, seja ele como líder de célula, como esposa de pastor, seja o que você faça, mas desenvolva intimidade com o Espírito Santo. Isso é, quando Jesus foi, ele deixou, e nós temos assim, eu costumo dizer assim, que é como se o Senhor estivesse aqui na minha casa, se eu não tenho isso, mas ele estivesse lá no quarto e eu não falasse com ele. Foi o exemplo que eu dei para você. E então, desenvolva essa intimidade com o Senhor, a ponto de você saber que é Ele que está falando com você. Quando você faz isso, o seu ministério, como esposa de pastor, vai ser leve. Vai ser leve, embora tenha N responsabilidades, mas você não vai fazer como fardo, como obrigação, mas você vai fazer com alegria. E não é isso que o salmista diz? Servir com alegria faz toda a diferença. Esse seria o conselho. Porque eu fui para o ministério morrendo de medo, né? Mas que bom que o Senhor me tratou, está me tratando e vai me tratar. E tem várias pessoas que têm isso, né, irmã Luzinha? Faz parte. O medo é uma emoção natural que Deus nos deu para nos proteger. Defesa, né? O medo saudável, né? O medo saudável. Mas doentio. Mas a partir do momento que eu alimento isso dentro de mim, isso acaba me impedindo de realizar as coisas na minha vida. Acaba me impedindo de realizar o que Deus quer, né? Acaba me impedindo de ver o agir de Deus na minha vida. Então, bloqueia todos os meus processos mentais que podem me ajudar a evoluir. E eu vou relembrar aqui os conselhos que a irmã Lourdinha deu, que algumas pessoas acabaram de entrar novas, para esposas de pastores. Não tenha medo de ser quem você é. Se cuide e tenha intimidade com Deus. E se a gente tivesse combinado, não tinha dado tanto certo porque eu vou falar agora. Eu quero fechar com um versículo, tá bom? Eu vou lhe deixar fechar. Eu separei aqui algo para falar, né? Sim. Que ainda bem, você que está me ouvindo, está nos ouvindo, ainda bem que você nunca vai conseguir ser o que os outros querem que você seja. Ainda bem por isso. Por quê? Porque você não nasceu para ser quem os outros querem que você seja. Você não nasceu para ser quem os outros querem que você seja. Você nasceu para ser você. Isso. Você nasceu para ser você. E se apropriar disso vai trazer liberdade para a sua vida. Né? A irmã Lourdinha está aqui abrindo essa série de lives, porque eu acompanho o ministério dela, eu sou fruto do ministério que Deus tem colocado nas mãos dela, né? E tenho visto todo esse processo na vida dela. Sim. E assim, o quanto ela se permitiu ser curada e o quanto Deus tem usado a vida dela após isso. Né? Então, durante muito tempo na vida, às vezes as atribuições que a gente recebe, e isso independente de você ser cristão, as atribuições, as grandes responsabilidades, às vezes lhe causam um peso. Às vezes você orou a vida inteira para estar onde você está e hoje você está reclamando de onde você está. Sim. Por quê? Porque você está querendo o tempo todo ser quem os outros querem que você seja. E na verdade nós precisamos ser nós. Né? Nós somos únicos. Você é único. Você é única. Né? Com as suas imperfeições, com as suas lutas, mas também com suas potencialidades, com a sua fé, né? Deus lhe fortalece através das lutas que você passa.
Então, a luta que você trava hoje vai ser algo que vai ajudar alguém lá na frente, porque o sentido que você vai dar para ela vai ser outro, tá? Então, assim, se aproprie disso. Nós precisamos resgatar a nossa identidade. Eu tenho agora, nesse momento, são esposas, líderes de pastores, mas nós temos várias mulheres que esqueceram para que elas foram criadas, elas esqueceram a sua identidade e têm se perdido e as coisas têm virado peso, murmuração. Isso tem afastado elas daquilo que elas tanto desejam, tanto buscam, que é a liberdade, né? Então, assim, irmã Ligia, a gente tem aí 5 minutinhos para encerrar, tá bom? Aí eu queria que a senhora fizesse o fechamento, nós vamos tirar uma fotinha bem bonitinha, tá bom? Tá. E depois eu encerro falando. Tá bom. Então, Laione, eu queria só fechar, como eu falei para as esposas de pastores, esses conselhos, mas eu gostaria de só ler aqui um texto que eu gosto muito, em Eclesiastes 4, 9 e 10, que diz assim: o que ganha um trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto que todo fardo que Deus impôs aos homens... Opa, eu li errado. Provérbios 18, 24, perdão. Há amigos mais chegados que um irmão. Tá bom? Então, esposas de pastores, líderes de célula, não desenvolva o seu ministério sozinho. Tenha pessoas ao seu lado. O nosso grupo de mulheres, são quase 100 mulheres. Eu tenho certeza que eu posso contar com cada uma delas. Eu jamais faço qualquer coisa sozinha. Então, não queira fazer nada sozinho. Deus não te fez para viver sozinho. E Deus te fez como filha. E se sinta filha amada do Pai. Obrigada. Foi um grande privilégio estar aqui. Amém, viu? Eu também agradeço. A senhora abriu a série de lives, que privilégio, mulheres inspiradoras, mulheres que foram curadas para curar, cada uma em seu ministério, né? Foi tremendo. Eu acredito que várias pessoas foram abençoadas com aquilo que foi dito, né? Nossa fé, ela serve para nos fortalecer. A nossa fé serve para ser um espelho daquilo que é transformador, que gera esperança. A nossa fé é para nos tornar pessoas melhores e não pessoas resmungonas, não pessoas que fazem muito barulho e não falam palavras de bênção, de edificação. A nossa fé vem para gerar vida e vida em abundância. Então, se você gostou da nossa live de hoje, se prepare, que nossas lives aí vão vir com tudo, com mulheres cada vez mais inspiradoras. Amanhã eu vou estar com a pastora Vânia Rosete. Bênção. Quem conhece a pastora Vânia sabe do trabalho dela, né, das lutas que ela tem. Né? Ela é pastora, o ministério dela é um pouquinho diferente, nós vamos falar sobre isso um pouquinho na live da quarta-feira, né, com a irmã Marisa. Então, assim, não perde essas lives, você vai ser abençoado, revigorado e transformado, né? E se você gostou, compartilha nas suas redes sociais, convida outras pessoas para estarem com a gente e sejam inspiradas com as histórias de vida dessas mulheres que são humanas, são gente como a gente e que precisam ser cuidadas como cada um de nós gostaríamos de ser cuidados, tá?